E aí, bom dia, graça e paz. Hoje é 20 de agosto, mais um vídeo aqui no canal Acessando a Graça, na série Sabedoria para Viver. Nós estamos falando sobre propósito, chamado, desígnio, como você queira dizer. E aí, você já é inscrito no canal? Se não, vou insistir para você se inscrever, para você compartilhar com outras pessoas, indicar o canal para outras pessoas. O nosso tema de hoje é convicção ou conveniência. E o nosso texto base hoje é Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então fica comigo aqui para você entender algo. Nosso tema é convicção ou conveniência. Todo propósito, todo chamado dado por Deus, ele exige convicção, porque igualmente importante que ele é, também oposições virão contra ele. Isso não é uma palavra de incredulidade, nem sou daqueles pregadores que ficam focados naquilo que é negativo, mas a palavra da fé e a verdade da palavra não omite a realidade de que o diabo ele faz oposição não só a você, mas ele faz oposição ao seu desígnio, ele faz oposição ao seu chamado. Por isso que propositalmente nós estamos falando sobre convicção e conveniência, porque algumas pessoas estão no chamado por conveniência, elas estão fazendo algo porque é bom aparecer, às vezes elas estão cantando porque isso as projetam para a multidão, e às vezes elas assumiram um trabalho, estão sobre pessoas porque gostam dessa posição de liderar, de estar falando. Essa é a motivação da conveniência, e conveniência ela é facilmente concorrida, combatida. Então, quando alguém está se movendo no ministério por conveniência, quando aparecer algo que for mais conveniente para ele do que aquilo que ele está fazendo, ele vai abrir mão daquilo que tantas vezes ele disse que era coisa melhor para fazer aquela outra coisa que para ele é conveniente, que não tem nada a ver com o ministério, que não tem nada a ver com Deus, mas porque é mais conveniente para ele. O contrário é que quando você é movido, levantado pela convicção, o texto que nós lemos diz: bem-aventurado o homem que persevera na provação. Quando nós somos estabelecidos por Deus no seu desígnio, no seu propósito, no seu chamado, com convicção, as oposições igualmente vão aparecer, sugestões vão aparecer, até seduções no sentido de coisas que podem chamar a tua atenção. Eu podia estar em tal lugar. Ou até mesmo propostas literais. Quem sabe a gente vai para tal lugar e você trabalha em tal coisa, e talvez o ministério não estivesse bombando como você gostaria que estivesse. E essas propostas, por melhores que elas possam parecer, elas não vão lhe remover da sua posição de convicção. Faz um tempo que eu repito a seguinte frase: assim como o fogo prova o ouro, o tempo prova os propósitos. Às vezes a gente começa algo e passa um determinado tempo, as coisas não engatam, a gente abandona. Então o fogo prova o ouro, o tempo prova os propósitos, e as oposições provam as convicções, né? As oposições, as adversidades que o propósito sofre, prova se nós estamos ali por convicção ou se a gente está por conveniência. Quero ler contigo aqui 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, isso é Paulo falando. Ele diz assim: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Então eu disse, e vou repetir: o diabo, nosso adversário, ele faz frente não só a você por ser uma pessoa de Deus, mas ele faz frente ao seu chamado. O diabo vai tentar comprometer o seu chamado. As coisas que mais se levantam contra você são indicativos daquilo que é o seu chamado, do poder que Deus colocou em você, da distinção que Deus colocou em você. E o diabo quer que você veja isso como um referencial de perda, de dor, de problema, para que você abandone aquilo. O diabo tem medo que você se descubra, se firme na convicção do seu chamado, porque quando isso acontecer, nada mais vai lhe remover. E toda dificuldade que é possível passar em um ministério, e eu disse passar porque elas são passageiras, não vai permanecer. Dificuldades vêm para provar as nossas convicções, vêm para que nós limpemos dentro de nós as coisas que porventura estivessem turvando essa visão, e fica apenas aquilo que a gente precisa ver: o propósito, a razão pela qual a gente aceitou ser chamado ministro, a gente aceitou o ministério, a gente aceitou ajudar alguém. Então, nem tudo são flores no ministério. Estou usando uma linguagem secular aqui. Nem tudo é bem fácil, é bem tranquilo. Não, muitas vezes precisa que eu e você lancemos mão daquilo que foi formado dentro de nós, porque algumas vezes as pessoas vão tratar você e o seu desígnio com desdém, depreciando, desvalorizando.
uma coisa que é desagradável demais, mas que acontece nessa questão do desígnio, do propósito, é que pessoas lhe abandonam, as pessoas às vezes parecem estar mergulhadas, até enquanto as coisas são convenientes para elas, mas aí depois elas entendem que deviam estar em outro lugar e elas são livres, elas vão mesmo. Isso vai acontecer. E aí você precisamos estar ancorado nas convicções daquilo que Deus nos chamou para ser e fazer, senão a gente vai ficar muito abalado. Nessa carreira é possível que em algum momento pareça que não está funcionando, que seu ministério não está funcionando. Muitas vezes vai vir aquele questionamento, nem sei se eu fui chamado. Muitas vezes você vai ser forçado pela circunstância a se comparar com alguém que está indo bem, com alguém que está crescendo, que está frutificando, e você vai ser tomado por um sentimento de insignificância. Mas se há uma convicção no seu coração, rapidamente esse sentimento vai desaparecer e dar lugar à convicção, e aquele que é da fé, ele crê e fala o que crê, e você vai dizer, não, eu sou um homem chamado por Deus, não estou aqui para competir com ninguém, mas eu não posso abrir mão daquilo que é a razão da minha existência, que é o meu propósito, que é o meu chamado. Essas coisas têm mexido com muita gente que estava com os dons adormecidos. Quero confessar a palavra com você, quero que você repita assim, estou plenamente convicto, Deus me chamou e me capacitou, colocou o seu espírito em mim e me deu condição de obedecer à sua vontade. Não vivo por conveniência, vivo por convicção. Amém? Pratique essas verdades, faça comentários aí, compartilhe o vídeo e eu espero você no vídeo de amanhã.